Já em 1969, a gente tem um disco do Miles Davis chamado In a Silent Way. Esse disco do Miles, eu acho que foi bastante importante também para essa época. Esse disco tem duas músicas só. A primeira música chama Peaceful e a segunda música chama In a Silent Way. A primeira tem 18 minutos e alguma coisa e a segunda 19 minutos e 52, alguma coisa assim. É bem grande. E aqui a gente percebe já mesmo essa questão da música modal, né? Da música que não tem uma no sentido da forma que a gente tinha anteriormente ali. E a gente percebe a questão da guitarra, vai buscando, vai solando, mas é, em contrapartida ao trompete, contrapartida da bateria, o piano. É, a busca do conjunto sonoro é uma outra questão. Muda totalmente do que vinha acontecendo até então. Então, esse disco aí, ele abre portas já para bastante coisa. E em 1970, a gente tem esse disco do Miles, Beaches Brew, que foi um disco muito conhecido, né? Que já é uma questão de um som mais rock, eletrônico, experimental, né? Alguma coisa assim já. E a gente tem vários músicos já os que gravam esse disco e os que acompanham isso, que acompanha esse período, já seguem também por esse mesmo caminho aí, né? Então a gente tem bastante coisa acontecendo e a partir daí a gente tem o não que esse disco, o Beats Brew do Miles, foi a porta da entrada dessa parte fusion, né? O jazz rock e tal. Mas claro que foi um disco que mostrou para vários músicos que dava para fazer muita coisa, né? Explorar muita coisa na questão da sonoridade. E muitos músicos que depois seguiram por esse caminho, né? Tiveram sucesso e a gente vê o John Scofield, mesmo que tocou com o Miles, Mike Stern, os guitarristas que tocaram com ele e buscaram essa questão do jazz, mas com uma pegada mais pro rock, né? A questão guitarrística pro rock. Então, esses músicos também exploraram esse tipo de sonoridade aí. E a gente percebe que a partir desse momento, não que as outras coisas, outras músicas que existiam pararam de ser feitas, né? Mas o que estava em foco agora era essa exploração de outra sonoridade e a busca por outros tipos de som, né? Uma fusão aí mesmo do jazz com o rock e com outros músicos, né? Então a gente vê que assim, não é que agora a partir de agora só esse tipo de música seria tocado e nada mais que vinha sido anteriormente tocado deixa de existir, né? A gente vê que Louis Armstrong ele toca o Dixieland a vida inteira. Ele morre em 1971 e desde a década de 10, de 20, ele segue tocando o que ele tocava, acreditava naquilo, ouvia aquilo e tá tudo certo. Duke Ellington também tocava o swing lá com a big band dele, né, a orquestra dele, e era isso que ele acreditava que tocava, né, o que ele fazia. Então a gente vê que tem alguns músicos que seguem por outros caminhos, alguns ficam onde estão e que tudo acaba se encontrando, né, em algum momento, né. Mas que agora a questão da década de 60 em diante foi muito importante para essa questão da fusão mesmo, de colocar o jazz em caminhar, fazer o jazz caminhar junto com outros tipos de música. E isso aí foi bom também, né? Porque começa a mostrar para outros músicos ou para outros estilos que poderiam ser feita essa junção, né? E aí, a partir dessa junção, poderia ser explorado outro tipo de som e uma outra forma de tocar isso, né? Porque tinha aquela questão, né, do jazz ser uma música complicada, que é uma música que não dá para ser feita e tal. Então, além do preconceito que já vinha antes, a partir desse momento também acontece uma quebra de preconceito do que vinha sendo tocado ou do que vinha sido falado sobre o jazz anteriormente, certo? Então, a gente percebe aqui que a partir da década de 60 em diante, o que acontece no jazz é uma exploração da sonoridade, uma questão de buscar novos sons de outras culturas para juntar com o jazz. A questão do tonalismo deixa de ser um ponto mais importante ou um ponto importante também,
né? Então começa a ter a questão da música modal e a música atonal e tudo começa a acontecer. E a busca por essa sonoridade no todo é o ponto principal, e a questão religiosa também de alguns músicos, né? Querer explorar o instrumento ou a sonoridade como uma forma de expressar essa questão da religiosidade, né? Ou uma questão espiritual, né? Que talvez não acontecesse isso antes, ou que não fosse tão mostrada por algum músico, né? Alguma coisa assim. Então esses são os pontos que caracterizam esse estilo pra frente aí, né? Na década de 60 pra frente, do free jazz, avant-garde, fusion, jazz rock, etc. Daí pra frente, tá bom? Então ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.